Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Tá Ligado na Cidade. Hoje o papo é sério. A gente vai falar sobre os perigos que envolvem o consumo de bebidas alcoólicas. Pois é, Fernanda, além dos riscos que o consumo excessivo de álcool já acarreta, como doenças e a própria dependência, mais recentemente foi adicionado outro perigo aí, a presença do metanol. Pois é, esses casos assustaram o país, né? Tenho certeza que assustou você aí que está nos assistindo. E também não é para menos, né? Pessoas tiveram intoxicações graves e até mesmo mortes foram registradas por causa do consumo de metanol. Pois é, e hoje a gente vai tentar entender como o álcool pode alterar o nosso organismo e também como esses jovens, né, estão se relacionando com as bebidas alcoólicas, mas depois dessas ocorrências, ainda mais depois dessas ocorrências mais recentes. Para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos aqui nos estúdios a nutricionista Márcia Salandini e o social media Pedro Maldanis. Vamos levar esse papo também para a rua. No quadro Tá na Rua, a nossa repórter Luísa Minas foi saber da galera qual é a relação das pessoas com as bebidas alcoólicas. E no quadro Atividade Legislativa, vamos trazer as iniciativas aqui da Câmara Municipal que tenham a ver com o tema de hoje. Então fique ligado, porque o Tá Ligado na Cidade tá só começando. Bruno, quase todo mundo aí, né, gosta de uma cervejinha, eu sei que você gosta ali, né, chega sexta-feira, eu gosto de uma vinhota, um vinhozinho, então, mas é claro, né, que como todo mundo, o excesso, como tudo, na verdade, o excesso tem seus problemas e com o álcool não seria diferente, né? Pois é, Fernanda, e também tem muito jovem, mas também tem muito jovem por aí que vai na contramão, né, dessa preferência e acaba preferindo ficar na água, no refrigerante ou no suco com os amigos, ao invés de consumir a bebida alcoólica. É verdade. E para debater mais sobre esse assunto, nós temos aqui no nosso estúdio a nutricionista Márcia Salandini e o social media Pedro Maldanis. Márcia, Pedro, sejam muito bem-vindos ao Tá Ligado na Cidade. Obrigada, Fernanda. Muito obrigado. Prazer muito grande. Eu acho que a primeira pergunta, né, Bruno, pra gente, né, deixar o pessoal atento, né, saber exatamente o que é, né, exatamente o metanol, Márcia, e por que ele é tão perigoso, né, e vem sendo usado aí, né, está sendo usado, né, nas bebidas alcoólicas. E muitas pessoas também se perguntando se não dá para identificar, né, a questão não ter um gostinho diferente, esse tal, esse não tá. Então, o metanol, na verdade, ele é um componente químico, né, que é utilizado para a fabricação também de combustíveis, né, e o etanol, a diferença entre o metanol e o etanol é só um carbono na estrutura química. Então, fisicamente, eles são praticamente idênticos, né? Então a gente não consegue realmente diferenciar, né? Por cheiro, por textura, por aparência. E ele é diferente do etanol, que é o que é adicionado às bebidas alcoólicas, né? Convencionais, né? O metanol, ele é altamente tóxico. Enquanto o etanol é moderadamente tóxico, o metanol é altamente tóxico. Então uma quantidade minúscula dele, menos de uma colher de sopa, né? Uma colher de chá, já é suficiente para causar coisas, né, muito significativas, né, um efeito neurotóxico muito grande no corpo, como a gente tem visto aí, né, acontecendo em alguns casos. No seu caso, Pedro, por que você não consome, né? Você tem 24 anos, é isso? 23. E você não optou para não consumir. Até hoje você não consumiu nada, né, de bebida alcoólica. Exato. A sua escolha foi essa também, né? De não consumir tanto. A minha, muito por causa da questão familiar da minha mãe, né, ter tido problemas com alcoolismo na família por parte de mãe, e meu pai também nunca consumiu bebida alcoólica. Hoje só um vinhozinho, assim como você, só um vinhozinho às vezes, tal, mas nada tão exageradamente, né? Então acho que foi mais exemplo também vindo de casa, né? E você preferiu não fazer mesmo consumo nenhum. Exato. E assim, na verdade, não é que eu nunca tenha consumido alguma quantidade de álcool, não é esse o caso, mas já tem 6 anos aí que eu tô nessa, mas muito porque eu sou um cara chato demais. Eu sou a pessoa mais careta que você vai conhecer, Fernanda, Bruno, Márcia, sou a pessoa mais careta. Eu não bebo álcool, eu não falo palavrão, eu não tomo refrigerante, orgulho da Nutri. Orgulho da Nutri. Não faço muito, sou vegetariano para piorar a situação ainda. Então eu sou um cara careta demais, eu assumo isso. Mas eu tomei esse caminho, né? Fiz essa escolha, já tem 6 anos aí, muito porque, primeiro que eu nunca fui de gostar de fato
até do sabor mesmo, dizendo, da bebida alcoólica e por outros motivos também. Eu pensei muito também até no aspecto financeiro. Puxa, quanto que eu vou economizar por mês se eu não tomar? Porque a bebida alcoólica ela é naturalmente mais cara do que outras opções, né? E assim foi empilhando o motivo até que fui morar com a minha namorada, que também tinha esse interesse de não ter um consumo de álcool. Aí a gente fez esse como um acordo e assim foi. Então foi por escolha própria mesmo. Mas aí quando você sai com os amigos, acho que não sei se para os seus velhos amigos a fase do gracejo e da piadinha já passou, ou sempre, pô, mas não vai nem, tipo, tenta forçar você de alguma maneira, não? Não, a piadinha existe sempre, eu gosto. eu gosto. E entro na piada junto com eles, mas é muito, muito tranquilo. Mas você falou que nem o refrigerante, então é suco ou água? Olha que E tá tudo bem também. Sim. Tá tudo bem, né? Hoje em dia a gente Márcia? percebe que assim existem, como você comentou, né, Pedro, caminhos, né? A gente acho que vive um momento de rupturas sociais de alguma forma, né? O que antigamente aquele padrão era aceito socialmente, hoje em dia a gente tem uma diversidade. Então a gente pode estar no mesmo contexto social em que um amigo bebe e você não, e vocês estão ali juntos aproveitando aquela situação, né? O que vocês têm em comum, vamos dizer assim, né? A conversa, as outras afinidades, né? E não é a bebida alcoólica em si quem vai garantir essa convivência, né? Isso que eu acho muito bacana. É uma coisa que você falou dos sinais dos tempos, né? Dos jovens, que muito antigamente fumar era uma coisa meio chique, né? Exato. Todo mundo fumava. E aí vinham os exemplos, os jovens na época fumavam cada vez mais cedo, então tinha isso. Sim. Acho que com a bebida guardadas as devidas proporções, acontece mais ou menos da mesma maneira, né? Muitos jovens não querem saber, né? Do que muito tinha essa questão da imposição, né? Até de mídia mesmo, né? De propaganda na televisão e tudo mais, né? E hoje acho que muitos jovens falam assim, talvez não seja a minha praia. Ou... até porque hoje em dia a gente também tem muita informação, né, circulando. E além de a gente conseguir perceber os efeitos físicos do álcool no nosso corpo, então quando a gente bebe alguma coisa, né, o que aquilo provoca na gente. Além disso, as pessoas elas também têm mais informações. Então, quais são os efeitos? O que aquilo gera no meu corpo de consequências, né? Será que eu quero isso para mim? Será que eu não posso encontrar outros caminhos de prazer, de regulação emocional, mental, enfim, de socialização? E as pessoas elas têm buscado mais um estilo de vida em que muitas vezes o álcool não entra, ele atrapalha um pouco. Sim. Vamos ouvir o que o povo tem a dizer, né, sobre esse assunto. A Luísa Minas foi até as ruas para saber a opinião do pessoal sobre esse tema. Então chegou a hora do Tá na Rua. Vamos assistir juntos aqui no telão. E aí, galera do Tá Ligado, mais um Tá na Rua começando. Gente, olha só, quinta-feira, o dia quase finalizando, a semana também, né? Tenho certeza que muita gente já deve estar na onda ali pra curtir o final de semana, tomando aquela cervejinha, né? Tomando a bebida da sua preferência. Eu me incluo nessa, inclusive, viu? Mas a gente sabe que com a bebida alcoólica tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente agora com essa onda aí do metanol, que a gente não sabe, né, da onde vem ainda. Mas, além disso, né, a bebida também carrega muitas outras coisas, pode virar um vício. Então a gente quer saber da população hoje aqui no Tá na Rua, qual a relação das pessoas com a bebida alcoólica. Vem comigo. Pessoal, eu tô aqui com o Taz, então Taz, me conta. Você já me contou aqui no off que não bebe mais já vai fazer um tempo. Como que veio essa decisão? Por quê? Eu descobri uma hérnia no meu estômago e aí eu falei, gente, não dá pra beber, né? Então eu parei de beber tudo, é uma coisa que faz muita falta, né? Porque os jovens, eles bebem bastante, querendo ou não. Não é fácil, mas é questão de saúde, é preciso, né? A gente precisa fazer essas coisas mesmo, porque senão não dá certo, não. E como é que foi esse processo também de parar de beber? Você tinha costume de beber bastante e aí parar assim do nada deve ter dado uma assustada, né? O corpo deve ter assustado. Foi um susto mesmo, mas eu dei graças a Deus que eu já não bebia, porque senão parar de novo por causa de outro motivo também ia ser punk. Mas assustou mesmo, assusta, né, qualquer um, não tem como. Qual que é o conselho que você dá assim pra quem fala, eu vou parar de beber e sempre acaba recaindo ali? Tá tudo bem beber um pouquinho, né, tipo um copinho aqui, um copinho ali, não é fácil mesmo, mas buscar ajuda, né, não é à toa que a gente tem os alcoólicos anônimos.
Everton, me conta uma coisa. Você é aquela pessoa que gosta de tomar uma cervejinha ali no fim do dia, no final de semana, ou, né, agora principalmente depois do lance do metanol, deu uma segurada? Na verdade, eu não sou muito fã de beber, não. Eu prefiro um vinho, um espumante, uma coisa mais light, digamos assim. E aí, na hora de escolher, assim, né? Você falou do vinho, do espumante, tem aquele cuidado também com as marcas, aquele mais barato você já pula, porque, né, às vezes de procedência duvidosa, como é que é? A gente sempre busca uma referência, né, pra gente não beber qualquer coisa também, mas o cuidado hoje tá aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente a gente não sabe também qual bebida que às vezes pode estar contaminada, aquela coisa toda. Então a gente tenta seguir uma restrição aí bacana, porque a gente toma uma precaução boa aí também. Pessoal, eu tô aqui com o João Paulo, então João Paulo, me conta, você é aquela pessoa que gosta de tomar um negocinho nos finais de semana, como é que é? Ó, eu costumo beber principalmente cerveja. E assim, agora com essa explosão aí do metanol, né? Você tem tentado se cuidar também um pouco? Você disse que é um cara da cervejinha, mas a gente nunca se sabe, né? Então como é que você faz pra se prevenir? Então, eu tenho lido que eles estão em dúvida se foi adulteração ou se foi um erro de produção. E isso me preocupa, porque nós temos amigos, temos familiares, tem gente que gosta de tomar destilados, principalmente essa modinha do gin agora, caipirinha, vodka, né? Mas o conselho que eu dou para quem bebe é para dar um tempo para as autoridades chegarem aonde está o problema, onde foi a falha. E até que esse assunto seja esclarecido, vá vá numa cervejinha mesmo. Pessoal, eu tô aqui com um casal que já me contou que é um pouquinho do rolê, assim. Gente, como é que é pra vocês essa relação com a bebida alcoólica? Pra gente, praticamente a gente quase bebia sempre, né? Agora tá tomando um pouco mais de cuidado. Ah, é. Isso que eu ia perguntar, né? Agora com essa onda aí do metanol, quais são os cuidados que vocês têm tomado ali? Optar por beber só uma coisa ou optar por comprar de um lugar de confiança? No meu caso, agora é só cerveja. Eu não bebo cerveja, então nada. E assim, né, a gente sabe que vai muito além desse lance do metanol, né? A bebida alcoólica pode gerar sérios prejuízos aí pra saúde, incluindo até o vício, assim. Como que é isso pra vocês? Desde que vocês começaram a beber, já tinha essa visão de, saber os limites, não se passar, como é que é? Sim, eu sou muito tranquilo com essas coisas. Não chega a virar um vício. Eu assim já sei do meu limite, então não abuso. Bom, pessoal, como a gente viu, várias opiniões aí, né? Tem a galera que já não curte beber desde sempre, tem o pessoal que parou de beber recente, tem a galera que arrisca tomar ali uma cervejinha, um negócio diferente. Então, cada um escolhe o que beber, sempre, claro, com muito cuidado. Afinal de contas, com bebida alcoólica não pode brincar, né? Beba sempre com moderação. E eu devolvo pro estúdio perguntando dessa vez pro Bruno e pra Fernanda. Já vou até jogar um verde aqui, sei que a Fernanda é uma pessoa do vinho, viu? Então me conta aí. Beijão, até semana que vem. Acertou, garota. Vinho sempre na sexta-feira, um vinhozinho de lei, preciso. Pra finalizar a semana, sextar com gosto. Eu tô só no ovinho de codorna, por enquanto. Mas... Meu Deus, vamos falar com os convidados aqui. Senhor. Pedro e Márcia, que estão aqui no estúdio com a gente falando sobre esse tema. Meu Deus do céu. Pedro, a gente estava vendo dos jovens, né, as respostas dos jovens e até pegando um pouquinho também dessa questão, Márcia, com você, do seu público no seu consultório. Mas o seu círculo de amigos, você vem percebendo que os jovens estão bebendo menos, estão com o interesse, né, de não beber mesmo? Como é que tá? O Bruno comentou, né, de ter alguém ali, não, bebe um pouquinho ali, não sei o quê, como assim você não bebe? Mas tem um outro grupo ali que está interessado a não beber mesmo? Não, mas até esse grupo que dá piadinha tem sido muito notório a redução do consumo de álcool até entre eles. Então, e não só isso, né? Até em pesquisas você pega o consumo de álcool na juventude da geração X, por exemplo, era de 67% dos jovens. Millennials, 57%. E agora a geração Z, 45%. Então, vem caindo... Mas você sente também a pressão de talvez não estar inserido. Lógico, se você tem seus amigos de sempre que estão sempre com você, acho que essa pressão nem acontece tanto. Mas, por exemplo, se você entra num trabalho ou numa turma nova, num trabalho, e aí o pessoal vamos se reunir e tal, e você nunca sai com aquelas pessoas, tem uma certa pressão, acredito eu, de, mas você não bebe, mas nossa, mas nem refrigerante. Tem a pergunta, é lógico que vem questionamento, né, da curiosidade, por quê? E aí... Vamos lá, vamos sentar para conversar e eu te explico o porquê. Mas essa pressão não tem, sendo bem sincero. Nunca nem me senti acuado. Eu não estou conseguindo me sentir parte desse grupo ou me sentir parte deste ambiente, nunca.
Então, acho que não teve nenhum ônus. Talvez também porque você não seja o único ali, né? Provavelmente tem outras pessoas ali que têm, como você comentou, os seus motivos Sim. e que também apoiam também, de certa forma, essa ideia, né? Exato. No consultório você tem percebido mais essas pessoas tendo essa consciência maior, são dessa faixa etária, né? Do Sim, Pedro? Sim, com certeza. O que você vem percebendo? É, justamente essa busca, né, por um estilo de vida que encontre um equilíbrio de coisas, né, acaba motivando as pessoas a observar melhor os seus hábitos e modificá-los, né? E mesmo nos contextos sociais, elas se sentem à vontade também para, olha, né, eu vou por esse caminho e tal, e tá tudo bem, né? E as pessoas, elas chegam já com alguma informação, olha, eu sei que o álcool é tóxico para o corpo, eu percebo que quando eu consumo uma bebida alcoólica, o meu treino, ele não tem o mesmo rendimento, até mesmo com a incidência hoje em dia, né, de doenças autoimunes, né, de questões relacionadas ao estilo de vida, a inflamações. Então, as pessoas elas têm buscado já essa mudança, né, e percebido como ela faz diferença, né, em qualquer processo, seja para o emagrecimento, seja para uma melhora numa performance esportiva, seja para melhorar alguma condição, né, relacionada a alguma dessas questões, né, de doenças ou comorbidades. Então, isso tem sido muito comum. Ou seja, faz bem beber moderadamente, né? Sim. Isso é verdade, não é mito. Sim, é certo? verdade. O nosso corpo ele tem capacidade de metabolizar, apesar de ser um componente tóxico, ele tem essa capacidade, mas a gente tem que encontrar os nossos limites dentro de todo esse contexto de saúde, social ou mesmo, né, da prática esportiva ali que eu atuo, no caso. Legal. Ó, a gente ainda continua esse papo aqui no próximo bloco, mas a gente vai ter que dar uma pausinha aqui para chamar o intervalo, certo, Bruno? Certo. Pega o seu copo de água, dá uma golada e já a gente volta. De volta com Tá Ligado na Cidade, e o tema de hoje é bebidas alcoólicas. E sobre esse assunto, estamos conversando com a nutricionista Márcia Salandini e o social media Pedro Maldanes. Márcia, continuando esse papo sobre saúde e bebida alcoólica, você é nutricionista, pode falar melhor o que o álcool prejudica ou o que o álcool causa no corpo, né, de prejudicial, além do que a gente já conhece, né, a questão de cirrose, né, a questão hepática toda, a questão também de dependência, né? Algumas pessoas são mais suscetíveis do que outras, mas enfim. Mas, por exemplo, a pessoa que quer ter uma vida mais saudável, que está indo na academia, que está comendo regradamente, né, de uma maneira regular, mas tem esse problema do, não consigo deixar a cervejinha, não consigo, tem o whisky que eu gosto. Qual que é o problema que causa o álcool no corpo? Então, na verdade, o álcool em si ele é um componente que ele é absorvido rapidamente pelo nosso corpo e a primeira reação ali transforma ele em acetaldeído, que é um componente que ele entra na nossa corrente sanguínea e afeta todos os sistemas, né? Como qualquer coisa que entra no nosso corpo. E esse componente, ele não só afeta, como você comentou, a questão hepática, de fígado, né? O funcionamento do fígado, né? Que esse fígado começa a produzir mais gordura, né? Então aumenta triglicerídeos, né? Além disso, esse componente tóxico, ele também afeta as nossas células, as nossas mitocôndrias, que são ali, digamos, a nossa usina energética, né? O componente que produz energia no nosso corpo. Então, a gente acaba tendo, né? Quem faz realmente um uso, vamos dizer, excessivo desse álcool, acaba tendo prejuízos que estão relacionados à produção de energia, né? Então, como você comentou, a pessoa que pratica ali uma atividade física, ela percebe uma fadiga, uma indisposição para aquilo. A pessoa que também tem, às vezes, alguma questão relacionada a alguma doença autoimune, então ela percebe ali um intestino que não funciona legal, uma retenção de líquidos, né? A pessoa que busca um emagrecimento, ela nota realmente uma dificuldade no emagrecimento, porque essa questão celular, ela acaba fazendo com que haja uma menor oxidação de gorduras, né? Então, essas gorduras que virariam energia, elas acabam se estocando mais, né? Principalmente tecido adiposo central, mas também então a barriguinha da cervejinha, ela existe. Ela é real, ela é real, né?
E de fato, assim, quando a pessoa percebe o sintoma, então, claro que em saúde a gente sempre busca, uma das coisas que a gente sempre fala vamos encontrar a causa, né? Então, as pessoas, elas chegam com sintomas, né? E a gente vai entender, bom, dentro dos seus hábitos, quais podem ser os pontos críticos, né? E em algumas situações, o consumo elevado de bebida alcoólica pode ser um ponto crítico, e quando a gente trabalha aquela mudança, né? Olha, vamos reduzir, vamos buscar alternativas, quais são as suas dificuldades, né? Por que você tem essa questão, né? E a outra questão também é que quando a pessoa ela começa o consumo de bebida alcoólica, então quando ela começa a tomar a cervejinha dela, dificilmente ela vai, né, ficar ali numa pequena dose. Às vezes aquilo socialmente induz ela, ou enfim, né, até pela sensação de relaxamento que dá ali no momento, enfim, uma certa sensação de bem-estar, né, que isso também é factual, ela acaba embarcando em quantidades, né, que se tornam excessivas, e aí depois vem as consequências. E só uma questão de perguntar para o Pedro, a CNN, né, recentemente trouxe que o uso de remédios como a Ozempic tem reduzido o consumo de álcool. Essa combinação pode ser perigosa? Sim, com certeza. Pode? De fato, né, o consumo de bebida alcoólica, na verdade, o que acontece é que a medicação por si, ela provoca uma mudança ali na cadeia de alguns hormônios digestivos, né? E o álcool, ele acaba prejudicando a ação dessa medicação, né? Além disso, as pessoas, elas acabam tendo efeitos tóxicos maiores, né? Sentindo mais ali o efeito ressaca, digamos assim, né? Então, são coisas que, normalmente, quando é prescrita esse tipo de medicação, já é condicionado ao paciente. Olha, não consuma bebida alcoólica, porque o tratamento não vai ser efetivo. Sim. Pedro, você que é bastante assíduo nas redes sociais, você vem vendo que essa questão de se exibir, né, bebendo, né, numa festa, comemorando, enfim, está sendo ultrapassado, ainda isso é muito em alta na rede social. O que você tem percebido, né, nessa questão da rede social de compartilhar esse momento, né, de estar bebendo com amigos ou não, enfim? Não, é muito em alta ainda, pelo menos eu não tenho percebido uma redução. Tenho percebido, sim, um aumento do, abre aspas, do outro lado, de gente começando a gostar de postar uma rotina saudável, gostar de postar conteúdos incentivadores de outros hábitos. Mas, assim, é curioso porque não foi a rede social que trouxe, né, esse compartilhamento dessa olha que legal, tô bebendo aqui. Não, você vai ver propaganda de TV relacionando bebida alcoólica com mulher. Você vai ver premiação de Fórmula 1, porque tem patrocínio de bebida alcoólica, quando ganha, o que a pessoa faz? Estoura o champanhe. Então, historicamente, você tem aí um incentivo à comemoração, um bem-estar, ele sendo trazido por bebida alcoólica, mas tudo muitas vezes meramente comercial, né, infelizmente. E a gente estava falando da questão de atrapalhar, né, mas tem sei lá, um ml ou um tanto que pode ser que não atrapalhe, mas até que faça bem, porque todo mundo fala, mas uma tacinha de vinho à noite faz bem pro coração. Sempre tem esse papo. Existe isso mesmo ou não? Enfim, como que é essa relação, né, do bem-estar? Até onde pode encaixar o álcool nesse bem-estar? Então, é difícil responder essa sua pergunta, porque como tudo na saúde, depende, né? A forma que o álcool é metabolizado pelo nosso corpo é, de certa forma, individual. Então, ela depende, né, de questões individuais ali para que aconteça isso, né? Então, às vezes, para mim, tomar uma taça de vinho já é suficiente para eu perceber o efeito que ele me dá, no dia seguinte eu ficar com aquela ressaca, eu perceber uma menor produtividade, isso impactar nas minhas questões ali do meu estilo de vida, enfim, né? E para uma outra pessoa, já não, né? Se eu tomar uma taça de vinho, eu fico bem, né? Eu sigo minha vida, né? Bebo água, enfim, vida que segue, né? Então é difícil a gente dar uma orientação que seja única para todos, a gente sempre tem que contextualizar. Mas talvez aí o principal disso tudo seja esse autoconhecimento, né? Essa autoobservação. Percebo que o meu corpo já não está dando conta legal, né? Quando eu tomo a terceira taça de vinho, né? Então acho que vale essa autoobservação aí. Essa consciência, né? Exato. Essa consciência do corpo, né? Sim. Tá ali bebendo, mas sempre
esteja ali com uma garrafinha de água, Isso, né? Porque perfeito, ajuda, ainda mais 30 a mais, ó. Isso, realmente. A gente fica bem ruim no mais dia seguinte, desgastada. dá uma boa, né? A gente dá uma amenizada aí no desgaste, né? Na ressaca, Sim, enfim. Então, bebe, perfeito. mas sempre com um copo de água, uma garrafinha de água ali do lado, né? Sim, e com essa questão do metanol, realmente, assim, é difícil a gente também trazer alguma orientação específica, né? Olha, busque tal bebida e tal, porque, como foi falado, a gente ainda não sabe se há adulteração ou não, enfim, né? Há uma suspeita de que haja adulterações, então mesmo a cervejinha, mesmo o vinho, mesmo, né, enfim, qualquer bebida, ela está suscetível a um processo de adulteração, né? Pelas questões aí físicas do metanol. Então, É isso. vale o cuidado de qualquer forma. É isso. E, né? Tá saudável, né, Pedro? Parabéns pelo... Obrigado. Agora vamos terminar o programa, vamos tomar uma. Brincadeira. Pois é, Sem acabou álcool? mesmo, Mal. gente. Sem álcool. Obrigada, viu, pela participação de vocês aqui no Tá Ligado, para falar sobre esse assunto, né, tão pertinente, né, e que voltem, né, mais vezes, com certeza vai se prolongar. É muito importante, né, a gente discutir sobre esse tema aqui, né, principalmente com jovens, né, e dando exemplo como você, Pedro. Obrigada, Márcia. Obrigada, Pedro. Nós que agradecemos, foi um prazer. É isso, gente. Bora para mais um intervalo que tem ainda um outro quadro aqui no próximo bloco, certo? Pois é, você se enrolou um pouquinho, mas tem um quadro Atividade Legislativa no próximo bloco. Não sai daí. De volta com Tá Ligado na Cidade, chegou a hora da gente falar dos trabalhos aqui, né, que são discutidos aqui na Câmara Municipal. E a gente vai com o nosso, então, quadro Atividade Legislativa para saber o que o trabalho da Câmara tem a ver com o tema de hoje. Então vamos chamar o nosso colunista de hoje, Samuel Strazer. Samuel, seja bem-vindo. Gente, oi, bom? Fer. Tudo bom? Tudo bem, Brunão? Tudo bem? Isso aí, gente. E aí, como está o papel das políticas públicas, né, relacionado a esse tema de combate às bebidas alcoólicas, enfim, o que você traz pra gente? Vocês falaram bastante sobre a questão dos adolescentes, né? E isso é uma questão muito importante. Eu trouxe 2 leis sobre esse tema aqui. A primeira é sobre um agravamento aí da punição para os estabelecimentos que fornecerem ou facilitarem o fornecimento de bebida para adolescentes. Então, primeiro vai ter uma multa, depois vai fechar o estabelecimento. E a segunda lei é uma lei de 2023, é relativamente recente, que autoriza o poder público a investir dinheiro no tratamento, na recuperação de adolescentes que porventura se tornarem aí alcoólatras. É uma questão muito triste, mas que infelizmente acontece na cidade. É isso por hoje, então? É isso por hoje. Sucinto, claro, objetivo. Obrigada, Samuel, viu, Obrigado, pela sua gente. presença aqui sempre. É isso. Bom, acabou, certo? Acabou, gente. Ó, foi ótimo, né, o papo de hoje. Que a gente traga mais esses temas, né, pertinentes aqui e estão falados, né, como a questão do metanol, né? Então é isso, tá ligado? É isso, viu? A gente sempre vai trazer temas bem bacanas aqui. É isso. Foi ótimo o programa de hoje. Até semana que vem, então. Tchau. Tchau.